Olá, você que está assistindo o Portal E-Cursos e quer se tornar um técnico em manutenção de computadores e notebooks. Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas e equipamentos indispensáveis para um técnico de manutenção de computador e manutenção avançada em notebooks. Inicialmente vamos dar uma passada geral aqui e mostrar os multímetros. Então você precisa de alguns multímetros, seja um multímetro digital, este amarelo, o mais simples, ou um mais profissional, o vermelho. E também precisa de um multímetro analógico, o pretinho mais à direita. Você precisa ter um kit de chave de fendas. Então eu tenho aqui um kit com diversas chaves, vários tipos de chaves. Eu tenho aqui uns portas-trecos, então uns estojozinhos para a gente guardar parafusos pequenos, principalmente de notebooks, e componentes eletrônicos, né? Então nós vamos precisar fazer algumas substituições de componentes eletrônicos. Então nós precisamos de estojos para acondicionar esses componentes. Nós vamos precisar de pinças, pinça comum como esta mais à esquerda, uma pinça em garra, essa amarelinha, e uma pinça antiestática, essa pretinha. Nós vamos precisar principalmente essa pinça antiestática se nós formos trabalhar com os componentes mais sensíveis de notebook, como processadores. Se nós formos substituir os processadores, fazer o reflow, o rebale, alguma coisa nesse sentido, principalmente o rebale, onde a gente substitui todas essas esferas do processador, nós precisamos de uma pinça antiestática igual a essa aqui, sob o risco de queimar o componente se utilizarmos uma pinça comum como esta, tá? Então temos essa pinça tipo agarra para a gente pegar parafusos pequenos, né? Vamos precisar de pincel comum para fazer as limpezas mais grossas do computador, mais superficiais, e o pincel antiestática. Também uma segurança, uma proteção dos componentes eletrônicos que são sensíveis. Então, outras chaves que nós temos aqui, as chaves mais comuns também, simples e fácil de encontrar no mercado. Uma chave de fenda também imantada, para facilitar você pegar os parafusos e ele não ficar caindo. Outras chaves aqui também para você utilizar na manutenção avançada do notebook. Uma pinça a vácuo, tá? Então você vai precisar de pinça a vácuo também. Uma pequena lanterna. Tem alguns pontos que são difíceis de você fazer leitura na placa-mãe, e aí você usa uma lanterna. Um óculos de proteção, tá? Porque você pode sofrer acidentes. Então você tem que estar pelo menos com os seus olhos protegidos. Luva, então luva descartável você vai precisar para manusear a placa-mãe e os componentes eletrônicos. E aqui observando que eu estou usando a manta estática. Então estou usando um plástico
para proteger a minha bancada, e estou usando a manta estática, e estou com toda a minha bancada aqui, ó, protegida com a manta estática também, ou a manta antiestática, né? Desculpa, corrigindo, a manta antiestática. Então aqui, voltando, nós temos o nosso multímetro, o mais simples, um multímetro mais profissional, para medições mais precisas, e um multímetro analógico. Então, 2 multímetros digitais, porque eu tenho que fazer a aferição dos multímetros e tenho que comparar as leituras para não acontecer de eu ter uma leitura com erro. Então, sempre comparo com 2 multímetros. E o multímetro analógico, né? Então, voltando aqui, meu kit de ferramentas. Então, são várias ponteiras que eu vou substituindo, um estojo para parafusos pequenos, né? Estojo para botar componentes eletrônicos, a nossa pinça comum, a nossa pinça tipo agarra, aqui, não sei se você está conseguindo observar, a pinça antiestática, pincel comum, pincel antiestática, outras chaves de fenda também pequenas, porque os notebooks têm parafusos muito pequenos, chave de fenda com a ponta imantada, chaves de fenda com diversas pontas, ó, diferentes pontas, né, com ganchos, porque tem alguns pontos de difícil acesso na placa-mãe do notebook, e você precisa acessar com umas chaves mais finas, né? A pinça a vácuo, para você tirar componentes, principalmente quando for um processador, né? Quando for um processador, quando for um transistor, quando for um capacitor. Então você vai precisar ter uma pinça antiestática, ou melhor, uma pinça a vácuo, tá certo? Uma lanterna, pode ser uma lanterna qualquer, o seu óculos de proteção e luvas descartáveis, né? Você pode também adquirir uma lupa igual a esta aqui, com suporte, né? Então, uma lupa com suporte. E avançando aqui na manutenção de notebooks, você pode ter um ferro de solda com estação digital e uma estação de ar quente. Tem vários modelos aí, além do ferro de solda comum aqui, tá? Mas nós damos preferência à nossa estação de solda digital. Depois nós vamos explicar numa outra videoaula, quando estivermos fazendo manutenção de placa-mãe de notebook, porque você deve utilizar essa estação. Então aqui é a nossa aula de apresentação de ferramentas e equipamentos que você, como técnico em manutenção de computador, deve possuir. Espero que tenham gostado desta videoaula e nos acompanhe aí inscrevendo-se no nosso canal no YouTube. Nosso canal é Ilson90eng. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.